Aninha, me atrasei aqui um pouquinho. Acabei de chegar do mercado e tô terminando de arrumar as coisas aqui do mercado. E tô meio que almoçando correndo também, tá? Mas por volta de 3 horas eu entro, tá? Beijo.
Olá. Oi, prof. Ahá, foi? Ainda não vejo o seu vídeo. Eu Peraí. vou iniciar agora, peraí. Ah, agora foi. Tudo bem? Maravilha. Aninha, corrido, Aninha, foi mal. Nossa senhora, cara, saiu Tá 11. tudo bem. Nossa senhora. Calma, tá tudo bem. Vamos fazer o Foi, seguinte. vambora. Agora eu vou começar o streaming lá pro YouTube. Aí eu vou pegar o link e mandar pro pessoal, tá bom? Tudo bem. Então dá tempo de você respirar e ir chegando, tá? Beleza. Assim que tiver ao vivo, eu aviso você, quer ver? Aninha, o link que eu compartilho, acho que as alunas do podcast queriam participar. Deixa eu conferir se elas vão querer mesmo. Tá. É o mesmo link que Elas, você me mandou? elas podem entrar pelo Zoom, tem lugar na sala ainda. Tá, e é o mesmo link? É o mesmo link, com a mesma senha. Tá, deixa eu ver se elas falaram alguma coisa. Não, falaram nada. Então, não vão entrar. Manda para elas mesmo assim elas já ficam. A gente já está começando. Olha lá. Então, ó, seguinte, a partir desse minuto nós estamos ao vivo no YouTube e a gente vai agora compartilhar o link com quem está de fora. O link acabou de ser gerado. E vamos compartilhar o link para quem está aqui também com a gente. Se vocês quiserem mandar para alguém que está de fora. E aí, Felipe, nesse minuto o link está indo também para o meu link free lá no Insta. Então, também, qualquer coisa, as pessoas vêm lá. Beleza, eu vou botar aqui no Instagram também. Botar Isso. na bio e vou avisar. Você recebeu aí? Recebi. Tá ótimo. Mandei lá no Telegram, assim todo mundo tem. Alguém chega por algum lugar. Aí eu vou acompanhar agora. O pessoal já tá no YouTube também, viu? Ah, maravilha. O som tá ok também lá no YouTube, então acho que tudo pronto, prof. Assim que Tudo você estiver pronto. pronto também. Beleza, deixa eu compartilhar. Tá, Para. compartilhado. Tudo pronto. Maravilha. Ótimo. Então, primeiro de tudo, Felipe, para as pessoas que estão vindo do seu perfil e não me conhecem, meu nome é Ana Maria Siriani, sou fisioterapeuta, professora aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, leciono cinesiologia, faço supervisão de estágio de atenção primária e há alguns anos já ministro uma disciplina optativa sobre dor. E nesse percurso acabei esbarrando no professor Felipe, né, por conta do interesse em dor e na pesquisa com dor crônica no ombro. E já faz alguns anos que eu e o Felipe a gente tem trabalhado junto, então Felipe, muito obrigada. Eu sei que você não é muito das lives, mas agora está ficando mais soltinho, né? Então eu queria te agradecer por ter aceito o convite para essa semana especial, que essas aulas vão ficar gravadas, né? E, por favor, se apresenta também para o pessoal. Ô, Aninha, é um prazer, Aninha. É muito bom estar perto de você novamente, né? É sempre muito legal isso, né? A gente mantém uma interação sempre muito próxima, apesar da gente morar distante, né? Todas as nossas parcerias, né? Os nossos alunos em conjunto, fez com que a gente se aproximasse e trocasse muitas ideias juntos. Eu acho que, né, dentro dos grandes exemplos que a gente tem, né,
a ciência, a fisioterapia, me deu mais uma grande amiga aí que foi através de pesquisa, através da fisioterapia que a gente se conheceu, né? Foi mesmo. Então, né, para quem não me conhece também, eu sou o professor Felipe Reis, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, sou professor da pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor visitante da McGill University. Atualmente eu sou o chair de uma parte da IASP, né, da Associação Internacional para o Estudo da Dor. O chair equivale como se fosse a presidência, né? Então eu sou presidente de um braço da IASP, que é o Special Interest Group, chamado Pain, Mind and Movement, que engloba principalmente fisioterapeutas, psicólogos, né? A maior parte dos profissionais que estão nesse braço são fisioterapeutas e psicólogos. Eu e a Aninha, né, a gente participa também do Pesquisa em Dor. Para quem não conhece, o site é www.pesquisaemdor.com.br, e também tem um perfil do Instagram, @pesquisaemdor. E eu contribuo também com um grupo de pesquisa da Bélgica, né, que é o Pain Motion Group, né, onde o líder do grupo é o professor Dionis, né, que é um grande conhecido aí dos textos de sensibilização central, texto de exercício, né, agora ele está pesquisando bastante a relação de nutrição com dor. Então, ele é uma das grandes referências aí para o estudo da dor no mundo, né? Então, o conhecimento da dor, né, acabou aproximando aí eu e a Aninha, né, e juntando o que a Aninha já fazia com coisas que eu já faço, né, e a gente começou a pensar coisas em conjunto, né, e acho que é uma parceria que vem dando bastante frutos e tem sido bem produtiva. Nós já temos alguns bebês aí, né, na forma. É verdade. Já tem um publicado, né? E já tem alguns aí na linha de produção já, né? Exato. Então, gente, vocês viram como é muito chique esse meu amigo. Mas, Felipe, eu tô vendo aqui o pessoal no YouTube, principalmente, né? Tem várias pessoas lá do grupo e muita gente dizendo: nossa, tô super ansioso para essa aula promete. E eu acho que essa aula promete, Felipe, principalmente porque as pessoas ainda têm muita curiosidade para entender como o sistema nervoso central pode se alterar diante de uma dor crônica de origem musculoesquelética, por exemplo. Uhum. E aí eu vou deixar você contar um pouco daquilo que a gente já sabe hoje, que eu sei que você está bem atualizado nisso. E se você quiser acrescentar algo que a gente ainda não conhece, fica à vontade. Beleza. O que a gente sabe hoje em relação à dor crônica, as modificações que acontecem, né, no cérebro de uma maneira geral, né, porque essas modificações elas não acontecem somente no cérebro, né? Você tem modificações desde os receptores periféricos, medula e cérebro, né? Então, todo o sistema envolvido, né, no processo de transmissão, no processamento da dor, ele sofre modificação na dor crônica. E essas modificações agora, especificamente, né, no sistema nervoso central, são modificações estruturais, né, são modificações funcionais, né, e modificações também de conectividade, né, quando a gente fala principalmente lá das áreas supramedulares. Então, quando a gente fala de modificações estruturais, a gente está falando de alterações de substância cinzenta, por exemplo, alterações de substância branca. Então, tem alguns estudos que mostram espessamento da substância cinzenta, tem outros que mostram diminuição de espessura da substância cinzenta, aumento de atividade de algumas áreas, diminuição de atividade de outras áreas. E quando a gente fala de conectividade, é a força de interação entre as áreas do cérebro. Então, isso também está modificado na dor crônica de uma maneira geral. Então, a gente precisa entender que a dor crônica ela é um drive, né? Ou seja, é um gatilho, é um estimulador de modificações no sistema nervoso de uma maneira geral. E
essa característica ela está presente em qualquer dor crônica, né? O que a gente ainda não sabe, isso daí realmente não existe, é um padrão, né? A gente não tem padrão. Então, assim, tem estudos com dor lombar que mostram algumas modificações, depois estudos com osteoartrite outras, estudos com síndrome dolorosa complexa regional outras. Então, a gente não consegue bater o martelo e dizer exatamente quais são essas modificações, porque isso não é uma constante. É legal de entender que essas modificações do sistema nervoso, elas acontecem e variam de condição clínica para condição clínica, né? E quando a gente fala especificamente do ombro, né, isso não está nem um pouco claro, porque são pouquíssimos estudos na literatura que avaliaram as modificações que acontecem no cérebro provocadas pela dor crônica no ombro. Então, isso é bem recente. Eu separei algumas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês, vou conversar com vocês, e depois eu posso postar os artigos, né, o título dos artigos lá no meu perfil no Instagram, para quem quiser acompanhar quais são os artigos que eu estou citando aqui. Ótimo. E Felipe, quando a gente fala dessas coisas, dessas modificações, muita gente tem ideia que a maior parte delas é inacessível do ponto de vista de avaliação clínica, né? A gente imagina ressonâncias magnéticas funcionais, testes como o QST, aquele aparelho de calor e frio, que é um teste relativamente caro, o equipamento, né? É um equipamento mais de laboratório de pesquisa do que qualquer outra coisa. E aí, o que você acha? Você acha que a gente está um pouquinho mais próximo de ter avaliações clínicas dessas alterações que acontecem lá no sistema nervoso e nele como um todo, nesse trânsito da dor, da nossa expressão? Tem várias medidas que a gente pode fazer na clínica que são medidas que podem te dar uma ideia do que supostamente pode estar acontecendo no sistema nervoso. É claro que, assim, o padrão ouro seria você fazer, em algumas situações, neuroimagem, né? Então, medidas fisiológicas. Mas você consegue ter algumas medidas que podem te dar uma sugestão de que o sistema nervoso está alterado, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, a gente pode testar o sistema modulatório descendente, né? Então, você tem o CPM, né? O Conditional Pain Modulation, que é um teste que você faz, um teste com água fria, que você gera uma intensidade de dor maior e mede se esse sistema modulatório descendente ele está efetivo ou não, né? Se ele está deficitário ou não. Então, você tem o CPM, que é uma possibilidade de você medir essa modulação descendente. Você tem a própria ergometria, que consegue medir hipersensibilidade, né? Então, você tem ideia de que o sistema está mais sensível para algumas regiões. Então, pensa aí, um paciente com dor lombar pode ter um aumento de sensibilidade na região lombar quando você compara com outras regiões, né? E você tem a possibilidade de fazer a somação temporal usando o algômetro. Então, você tem várias medidas, né? Discriminação de 2 pontos, a própria variabilidade de frequência cardíaca. Então, tem uma série de possibilidades para você medir indiretamente o que está acontecendo no sistema nervoso. A gente também pode fazer alguns testes comportamentais, né? Por exemplo, é bem frequente pacientes com sensibilização central ter alteração cognitiva. Então, você pode fazer teste cognitivo nesse paciente, né? Então, as possibilidades, não preciso ter uma máquina de ressonância, saber fazer a ressonância, saber analisar, né? Porque a gente precisa entender que as medidas feitas na ressonância, né, que são super bonitinhas quando a gente vê o mapa pronto, né, elas não necessariamente refletem a clínica do paciente, né? Então, existe uma distância muito grande do que a gente vê naquela imagem para aquilo que a gente está vendo no nosso paciente, né? É legal da gente pensar isso, porque quando a gente fala assim, o córtex pré-frontal apareceu mais ativo. Tá, mas o córtex pré-frontal faz uma infinidade de coisas, né? E você não consegue inferir exatamente o que está acontecendo. Você consegue supor, olha,
essa área é responsável pela tomada de decisão, né? Ela está relacionada com a atenção. Então, você consegue ter ideias do que pode estar acontecendo. Você, com os estudos que usam neuroimagem, você consegue criar hipóteses que expliquem coisas que a gente vê na clínica. Essa é a importância. Tá? Estudo de neuroimagem não serve muitas vezes para você justificar a clínica do paciente. Eles servem para que você crie hipóteses sobre a clínica do paciente. Então, acho que isso não é muito diferente do que é uma goniometria, um teste de força, né? É isso, exatamente. É isso aí, você encontra uma alteração de força, né? Tá, qual é né, por que esse paciente tem uma alteração de força? São infinidades, né, possibilidades. E a implicação disso para o caso clínico também é sempre bastante particular, né? Depende Sim, de sim. história, depende de compor o caso como um todo. O que eu acho interessante a gente falar isso, porque eu também acho que algumas pessoas imaginam que na neurociência vão encontrar o protocolo definitivo, a resposta para o que está acontecendo na clínica com o seu paciente. E, de novo, é mais uma informação para compor o raciocínio clínico, né? Porque, assim, Aninha, a avaliação na neurociência, né, o teste que é feito na neurociência, ele depende do protocolo que você está usando. Entendeu? Então, eu posso fazer ressonância funcional com um paciente totalmente em repouso. Eu posso criar uma atividade que ele precise fazer dentro da máquina. Então, depende muito do que eu quero testar. Né? Então, essa ideia de que olhar para o mapa, né, de ressonância funcional e achar que você está achando a explicação para tudo na clínica, né, isso não é muito verdade. Né? E quando a gente e é muito louco quando a gente está de frente para a ressonância, quando a gente está fazendo análise do dado. Por quê? A gente pega análise a gente pega, sei lá, 20 ressonâncias funcionais, coloca no software, o software faz uma nova e ele vai te dar as áreas que mais ativam. E aí você vai com o mouse, é isso mesmo, você vai com o mouse, você aponta para aquela área que ficou vermelhinha, lá quando você diminui o p-valor, você vai para a área vermelhinha e ele te dá lá. Essa é a área B37. Aí você fala assim, mas que área é essa? Aí você vai lá no Atlas e fala, B37 é a área tal. Aí você fala, mas caramba, por que essa área está acesa? Aí você começa a criar hipóteses, né, de por que ela acendeu. É claro que para algumas atividades, a gente espera que algumas áreas apareçam. Isso faz parte da hipótese inicial. Mas tem horas que aparecem outras coisas e você fala assim, caramba, essa daí eu não esperava. Por que ela acendeu? Entendeu? Então, saber entender também um estudo de ressonância envolve você entender qual é o protocolo que está sendo feito. Né? Não é só olhar para o mapa e falar assim, essas áreas aqui estão acesas. Né? Porque isso aí... Né? E muitas vezes também não é confiar no que o autor está falando, né? Porque às vezes ele empurra na discussão o que ele acha que é e vai. Como qualquer estudo que a gente esteja habituado a ler, né? Certeza. Então, beleza. Bem, dito isso, né? Dito que a gente tenha a chance de alguma forma de tentar acessar, ainda que de maneira indireta, essas respostas, você quer falar já do que a gente fez? Daquilo que a gente tem feito? Olha, eu abri aqui. Acho que você pode compartilhar, se você quiser. Não, acho que não precisa, porque é anotação mesmo. Ah, é? Agora a gente quer ver mesmo. Agora que a gente quer ver. Tá, tudo bem, eu posso compartilhar aqui essa tela, né? Porque eu fiz um pequeno resuminho mesmo. Tô brincando, se você quiser. Agora, Aninha, onde é que está o compartilhar tela aqui? Não sei se aparece para mim. Não, o share embaixo, com aparece, verdinho. aparece. É para cá. Maravilha. Ok. Então, assim, eu fiz uma pequena anotação aqui, né? Os títulos do artigo são esses aqui, né? Eu botei ali o título do artigo e o principal achado dele. Para a gente ter ideia do que existe hoje, né, de estudos com neurociência, né, estudos com neuroimagem para as dores no ombro. E algumas coisas, né, eu fiz essa busca ontem à tarde, e para tentar me atualizar do que especificamente acontecia para o ombro. Né? Porque é muito comum você ver estudos com neuroimagem, pacientes com dor lombar,
paciente com dor musculoesquelética em geral, né? Agora, pacientes com dor no ombro, né, crônica com dor no ombro, isso é bem raro de ver, né? Não é tão frequente. Legal. Então, olha uma coisa que chama bastante a atenção, esse estudo, né, que avaliou as representações, né, as alterações na representação motora, tá, ao longo do tempo em indivíduos com tendinopatia no ombro. E o que eles encontraram? Eles encontraram, né, que o limiar, né, de ativação ele é significantemente maior, né, no ombro que é acometido, a atividade, né, motora é maior, né, eu tenho possivelmente um atraso, né, de liberação desse impulso da via córtico-espinhal para o meu manguito rotador, tá? Que é justamente o que ele fala aqui em seguida, né, indicando uma diminuição da excitabilidade córtico-espinhal do lado comparado com o lado sadio. Tá? Então, assim, a gente consegue entender uma coisa que vem também de outros estudos, né? A gente fez aqui um estudo com dor lombar, junto lá com o grupo do Ney, né? E a gente viu o registro elétrico, né? A gente não viu alteração motora cortical. Mas o que a gente percebeu? A gente percebeu que todos os pacientes com dor lombar, quando comparado com os sadios, eles tinham um comportamento motor diferente, né? Mostrando ali um aumento do tempo de registro elétrico da contração muscular para todos os músculos da região lombar, né? Então a gente já começa a entender que o que está acontecendo nesse ombro, né, que muita gente fala assim, é uma fraqueza. Na verdade, pode ser uma fraqueza proveniente também de alterações que foram geradas pela dor, né? Agora, o que surge antes? Né? O córtex motor que muda e que gera essa alteração, é a dor que gera alteração, né? A gente não consegue saber isso, né? Não tem como saber. Pode ser que a dor tenha aparecido antes e tenha mudado o córtex motor, pode ser que o córtex motor tenha sofrido essas modificações ao longo do tempo. Então, não dá para a gente determinar, né, exatamente o que modifica, mas o que dá para a gente ter uma ideia é que possivelmente, né, apesar desse ter sido o único estudo que eu encontrei sobre alteração motora para pacientes com tendinopatia do manguito, é interessante criar já uma hipótese que pode ser que haja um atraso, né, da atividade desses músculos do manguito. Tá? Então, esse é um achado que eu achei bem interessante. Esse outro estudo, né, que é do mesmo grupo, nesses dois estudos aqui, né, se eu não me engano, são 3 estudos que eu separei do mesmo grupo. É um grupo da China. O que me pareceu é que eles coletaram, né, em 2017 e usando usando essa mesma amostra, eles fizeram várias análises com a neuroimagem. Tá? Então, o que eles encontraram? Eles fizeram resting state. Resting state é uma medida que a gente coloca a pessoa na máquina e pede para a pessoa não pensar em nada, pede para a pessoa tentar manter o cérebro em repouso, né, entre aspas, e a gente faz a coleta. Tá? Você está mandando alguma mensagem para mim? Porque eu estou todo fechado aqui. Não, não, senhor. Fica tranquilo. Na verdade, uma das pessoas que está aqui no Zoom perguntou se especificamente o exercício excêntrico ajudaria. E a minha interpretação desse resultado é que, na verdade, todo exercício ajudaria de alguma forma. Não necessariamente o excêntrico, porque é uma questão de recrutamento e não de mecânica, né, do movimento. Então, a princípio, qualquer exercício seria bacana. Faz muito sentido. Esse primeiro trabalho me chamou bem a atenção, porque há um tempo atrás, um viewpoint da Jospit estava falando de cinese da escápula como alteração de córtex motor. Mas era um chute, assim, não tinha uma citação. Muito bom esse artigo aí.
Incluí ele nas minhas aulinhas. Então, assim, esses outros 3 estudos aqui, que são do mesmo grupo, né, eles coletaram possivelmente em 2017 e com a coleta eles foram fazendo várias análises diferentes. A primeira análise é essa homogeneidade regional, né? A homogeneidade regional, né, eu separei aqui, ela serve justamente para medir a consistência, né, a homogeneidade da atividade desses neurônios. Ou seja, se você está em repouso, toda aquela área tem que estar em repouso. Tá? Você não pode ter uma área em repouso e outra ativa. Tá? Então, essa é a ideia de homogeneidade regional. Beleza. Aí, o que eles concluíram? Eles concluíram que existia uma atividade, né, anormal, né, em múltiplas regiões envolvida com a integração e processamento dos sinais de dor. E dentre essas alterações, você tinha o córtex frontal, o giro frontal medial, a ínsula, o giro frontal superior, o giro cingulado médio, área motora suplementar, né, o córtex, o giro parietal central, o lobo parietal. Então, assim, o que eles conseguiram encontrar? Esse trabalho é legal porque talvez ele seja uma das primeiras evidências que mostram uma alteração em repouso, né? Uma alteração em repouso do cérebro em pacientes com dor no ombro. Né? Coisas que a gente já observa para pacientes com dor lombar, né? Com sindrome complexa regional, ele já começa a mostrar que existem várias áreas envolvidas, tanto na integração quanto no processamento da dor, que estão alteradas, ou seja, que em repouso elas aparecem ativas. Tá? Então, na hora que era para estar todo mundo, né, apagadinho, né, elas estão mais ativas. Tá? E várias coisas em áreas subcorticais daquela região que a gente chama medial, né? Sim, sim, sim. Que é basicamente o que ele faz aqui, né, no segundo estudo. Né? Ele fala sobre áreas relacionadas à emoção e cognição, né, em pacientes com dor no ombro crônica. Né? Então, esse trabalho acabou de ser publicado. Né? E o que ele mostra especificamente, né, ele também fez essa análise de homogeneidade regional, ele mostra 2 regiões específicas, né? As regiões envolvidas na regulação da dor, relacionadas com emoção, memória e cognição. Né? E uma coisa que chama bastante a atenção, né, é a atividade aqui do córtex órbito frontal. Né? O córtex órbito frontal ele está bastante relacionado com atenção para dor, com regulação de emoção. Né? Então, chamou bastante atenção você ter esse aumento de conectividade aqui para essa área. Né? Na verdade, aumento de atividade do córtex órbito frontal. E no outro estudo, né, ele fala da substância cinzenta periaquedutal, né, em pacientes com dor crônica e dor no ombro. Tá? E o que ele buscou fazer com esse estudo foi ver a força de conexão entre a substância cinzenta periaquedutal, que é uma área responsável pela modulação da dor, né, em pessoas com dor crônica e pessoas com dor crônica no ombro na cervical. E o que ele mostra principalmente é que existe uma alteração de conectividade da substância cinzenta periaquedutal com diversas áreas, né? Incluindo o córtex pré-frontal, putamen, giro pós-central. Então, tudo isso modifica. E qual é a hipótese que eles criam a partir desse estudo? Eles criam o seguinte: como a substância cinzenta periaquedutal ela é modulada, né, por áreas, por exemplo, do córtex pré-frontal, se a conectividade está alterada, tá, possivelmente a modulação de dor também pode estar alterada. Então, essa é uma hipótese que ele cria para mostrar que pacientes com dor no ombro podem ter alteração de conectividade e isso fazendo uma alteração de modulação da dor. Tá? Então, esse foi dos achados gerais, assim, né, aqueles que eu separei e fiz algumas anotações aqui do próprio artigo, né, e algumas coisas eu lembro de ter lido. Então, assim, o que a gente tem hoje, né, de neuroimagem e dor é praticamente isso aí.
né? A gente não tem muita coisa para neuroimagem e dor para o ombro, né? A gente Não. vê isso. E é bem interessante, Aninha, porque pode ser que no ombro você tenha outras características que não existem na dor lombar, por exemplo. Ah, sim. É muito mais frequente, é muito mais comum você ter medo do movimento em pessoas com dor lombar do que você ter medo do movimento em pessoas com dor no ombro, né? É muito mais... é só a gente pensar, né? Quando é que uma pessoa que tem uma dor lombar aguda, né? A pessoa que tem dor lombar aguda, ela vai correndo para emergência. Né? Às vezes um paciente com uma dor no ombro aguda, ele espera ali 1 dia, 2 dias para ver se melhora. Né? E tem Talvez... outras coisas também, né, Felipe? Assim, eu tenho quase certeza, e talvez seja legal da gente juntar esse material que você está mostrando, mas se a gente pegar a porcentagem de pacientes que a partir de uma dor aguda lombar vão desenvolver dor persistente com alta incapacidade, que esse é o maior problema, né? Eu Sim. tenho certeza que essa porcentagem é maior na lombar do que no ombro. Sim, sem dúvida. E, Né? e acredito que essa procura maior na dor lombar aguda, ela esteja também relacionada com a incapacidade. Né? Claro. Muitas vezes uma dor no ombro aguda não é tão incapacitante como uma dor lombar aguda que a pessoa está lá travadona, não consegue levantar, não consegue fazer nada, não consegue se mexer. Né? Então ela é muito mais incapacitante e faz com que essa pessoa acabe procurando mais serviços de saúde. Né? Outra coisa que eu acho que pode ser diferente é que, se a gente for pensar em termos de organização, de controle motor, né? A gente está falando coluna, falando esqueleto axial. Quando a gente fala ombro, a gente está falando da articulação que é responsável por pôr a mão em 3 dimensões. Uhum. Então, isso pode ter, de verdade, diferenças na forma com que o sistema nervoso processa o controle do movimento. Sim. E, portanto, qualquer coisa que interfira em termos de ameaça também pode ter uma característica diferente, né? Assim, eu vejo hoje muitas questões ainda para serem respondidas em relação tanto questões comportamentais, né, como o paciente lida com a dor, quanto questões mesmo de mecanismo. Né? A gente não sabe muito sobre mecanismo, né, o que modifica, o que acontece em pacientes com dor crônica no ombro. Né? Então, a gente ainda tem várias questões na literatura, porque você está nessa área de estudar ombro muito mais tempo do que eu, né? Na verdade, eu estudo pouquíssimo ombro, né? O que eu estudo é com você, né? Mentira. Você está estudando quadrant low também, está me traindo com o low. Mas eu vou te perdoar porque é ele. Só porque é ele. Então, assim, na maior parte das articulações periféricas, de uma maneira geral, né? Acho que a fisioterapia, né, as ciências do movimento, de uma maneira geral, sempre se preocuparam muito mais em entender como era a atividade muscular, em que momento que aparecia o músculo, que outro momento não aparecia, né? Então, a gente gastou aí, né, em termos de produção de conhecimento, talvez uns 15, 20 anos aí, né, estudando como é que a articulação funcionava, qual era o músculo que estava ativo, qual era o que estava inibido. E a gente está partindo para um outro momento, que é o momento de entender o que modifica no sistema nervoso. Né? E com várias modificações, né, que também vem acontecendo no campo da neurociência, porque hoje a gente acaba tendo pouco interesse, como as áreas do cérebro processam muitas coisas, a gente tem pouco interesse em saber que o córtex pré-frontal apareceu ativo, né? Porque isso vai acontecer por uma série de coisas e vai depender do que eu estou fazendo também. Né? Então, muitas vezes, esses estudos já não dizem tanta coisa. A gente hoje tem muito mais uma tendência em tentar achar padrões, né? Se existe algum padrão em pessoas com dor no ombro, né? E que padrão é esse? Existe padrão de conectividade, existe padrão de ativação. A gente tem muito mais olhado para essas áreas do que ficar tentando, agora acendeu, agora não está aceso. Né? E Beleza, aí, essas eram uma introdução assim geralzona que eu queria trazer para o povo. excelente. Beleza. Muito Ok. bom.
Bem, e aí, eu olhei aqui, nós ainda estamos sem perguntas, a do Marcelo a gente respondeu. Bem, e aí, nesse percurso, né, da gente começar a trabalhar juntos e pensar em projetos que dessem para a gente alguma ideia do que está acontecendo no sistema nervoso central de pacientes que têm dor crônica no ombro, eu, professor Felipe, deixa eu só ver, eu acho que eu não coloquei no modo de apresentação, mas o Felipe me ajudou a orientar a dissertação de duas alunas, duas dissertações de mestrado. E uma delas, que é o que eu vou mostrar agora primeiro, rapidamente, é o trabalho da Marília, e eu vou mostrar ele primeiro porque esse trabalho ele está agora em revisão, né? E a Marília, então, estudou a questão da análise da sensibilidade discriminativa no julgamento de 2 pontos para pacientes que tinham dor crônica unilateral não traumática, e ela também avaliou o julgamento de lateralidade. E eu lembro que no começo eu fiquei super preocupada como é que ia ser feito esse trabalho, já que todos os aplicativos eram em inglês e tudo mais. E nós chegamos a levar esse trabalho para IASP, para o Congresso de Dor, né, Felipe? E Sim. nesse momento a gente recebeu algumas críticas, teve que fazer algumas modificações em metodologia. E eu sei que foi um trabalho assim longo de ser feito, mas que eu acho que as meninas, tanto a Marília quanto a Amanda, terminaram muito bem esse projeto. Eu não vou passar toda a introdução da Marília, eu quero basicamente mostrar para vocês o que foi feito, né, em termos de trabalho. Então, ela fez teste de discriminação de 2 pontos, o julgamento de lateralidade, e nós usamos aqui, deixa eu só passar, está meio lentinho. A gente queria comparar, né, essas medidas entre o lado acometido dos pacientes, como era unilateral, e o lado não acometido. E uma coisa que tem acontecido muito na literatura, de forma geral, e não é diferente para o ombro, é que, em especial, o tempo para o julgamento de lateralidade e a taxa de acerto, ela, para muitos pacientes com dor musculoesquelética, ela não atinge aqueles valores que a gente encontra no livro do pessoal lá da Austrália, né? E aí a gente começou a imaginar se o problema não era porque os dados que eles têm nesse livro são dados de paciente com dores muito intensas e do tipo distrofia simpático-reflexa ou dor complexa regional, amputações. Então, será que, na verdade, a gente não precisaria comparar com um segmento que está à distância, né? Então, aí a Marília também, além de comparar com o ombro contralateral, ela comparou com as respostas do pé desses indivíduos. Foi uma estratégia, então, que a gente imaginava que pudesse ajudar a identificar essas alterações do sistema nervoso central. Aninha, E diga, pode falar. seria legal dar uma introduzida o que é o teste, né? E por que a gente resolveu fazer Eu o vou. teste. Acho que eu tenho aqui. Beleza. Então, a gente tinha indivíduos com mais de 30 anos, dor unilateral, e eles têm dor, vocês vão ver, há muito tempo, eles não podiam ter nenhum comprometimento nos pés, só para mostrar. Bem, esse é o teste de discriminação de 2 pontos, então é para avaliar a sensibilidade discriminativa das pessoas em reconhecer 2 pontos ou 1 ponto quando a gente está abrindo as pás desse paquímetro. Isso pode ser feito de várias formas, a gente fez com o paquímetro, porque diferente da mão, que a gente tem já um equipamentinho pequenininho, que tem as distâncias marcadas, o ombro é uma região com a percepção discriminativa menor do que a mão, né, que precisa de mais sensibilidade tátil, e então a gente também não tem ideia de qual seria a distância mínima de reconhecimento. Marília fez essa medida em 2 lugares diferentes.
uma na face mais anterior do ombro e a outra na inserção do deltoide, que são as duas principais áreas de referência de dor desses pacientes. E ela tinha um protocolo de abrindo esse paquímetro e depois fechando, e tinha a hora que ela tinha que colocar a pá junta para ter um ponto nulo, ou seja, para ser um ponto único. Tem um protocolo específico para isso, e então a gente avaliou essa sensibilidade discriminativa usando esse protocolo. E para o julgamento de lateralidade, então, a gente usou um software que está disponível para quem quiser comprar, ele é comprado. A última vez que eu baixei a licença estava mais ou menos uns R$ 25, não é um software caro. Ele é desenvolvido, como eu disse, por um grupo de pesquisadores da Austrália. Vou fazer um disclaimer, nós não temos nenhum vínculo com esse grupo em termos de propaganda desse software, muito pelo contrário, a gente paga para usar mesmo, né, Felipe? Uhum. E até para mão, se eu não estou enganada, tem versões gratuitas, mas esse software tem uma série de vantagens que dá para você a porcentagem de acerto, dá para você o tempo para julgamento, o tempo médio para julgamento e acerto e erro dessas figuras. Ele também tem outras funcionalidades, tem níveis diferentes de dificuldade, então ele é um software não só para avaliação, mas também para treinamento. E aqui, Felipe, você quer fazer alguma consideração a respeito do porquê o julgamento de lateralidade? Posso. A hipótese que foi criada inicialmente, né, principalmente com pacientes com síndrome dolorosa complexa regional, que foram os primeiros trabalhos, era o seguinte, que eu preciso ter, né, a representação do meu corpo no cérebro muito íntegra para que eu consiga olhar, por exemplo, para esse pé e, ao mesmo tempo que eu olho para a imagem, eu preciso posicionar o meu pé para saber se esse pé é um pé direito ou um pé esquerdo, né? Então, o que eles criaram como hipótese era o seguinte: se o meu mapa, né, do meu corpo no cérebro está alterado e eu tenho dificuldade de reconhecer o meu pé esquerdo, né, que, sei lá, tem uma entorse de tornozelo crônica, né, com dor crônica, se eu tenho uma dificuldade em reconhecer, eu vou demorar mais tempo para responder e também vou errar mais, né? Então, a hipótese inicial era essa, né, que eu consigo ter uma velocidade de resposta alta, um tempo de resposta alto e um número de acertos elevado a partir do momento em que a minha representação dessa área no cérebro está íntegra, tá? Então, essa é a ideia do teste de lateralidade. E aí a Vanessa está perguntando assim, gente, no que agrega fazer esses testes? Então, primeiro, né, a gente entender se esses pacientes têm modificações nessas habilidades. A primeira delas, então, sensibilidade discriminativa, e agora a gente está falando de uma parte que tem relação com imagética motora, ou seja, com composição de movimento, inclusive. Então, tem mais outras coisas importantes aí para complementar o que você está falando. Assim, o nosso corpo ele precisa ter um mapa de localização das estruturas íntegro. Por quê? Porque esse mapa sensorial ele contribui para que eu ajuste o planejamento do meu movimento. Então, se eu não consigo reconhecer bem aquele segmento, o meu planejamento, né, o meu pré-planejamento de movimento, tá, ele vai sair errado. E aí a minha alteração motora também vai acontecer. Então, isso é uma das explicações por que isso é importante. A segunda é que tem alguns trabalhos que mostram que, à medida que eu não reconheço bem o segmento, que meu mapa está alterado, a minha área de dor tende a aumentar. Tá? Então, essa é a segunda explicação. Então, às vezes, quando você tem lá uma dor nociceptiva que dói na face lateral do tornozelo, com o passar do tempo, essa dor pode se espalhar e uma das hipóteses para essa dor se espalhar pode ser uma alteração na representação do pé lá no cérebro. exatamente. E aí,
só para, né, passar para frente, o que aconteceria, vamos imaginar que a pessoa tem dor aguda no ombro direito. Então, quando o quadro é agudo, toda a atenção do sistema nervoso central estaria voltada para esse membro. E aí, cada vez que a pessoa visse uma imagem do ombro esquerdo, que é o contralateral à dor aguda, ela teria aquela dúvida se aquilo é direito ou esquerdo, porque na primeira reação do sistema nervoso central seria que é o direito, porque ele está atento ao direito. Então, o tempo para responder o contralateral nas dores agudas aumenta e o erro no contralateral acontece quando você tem dor aguda. Aí, quando a dor é crônica, pelo contrário, começaria a acontecer o que a gente chama de borramento, né? Perda de especificidade, de atenção às informações que estão vindo dessa região. E aí, não só a gente baixa um pouco a atenção para a área que é dolorosa, mas também a dor pode estar, como o Felipe disse, espalhada. Então, o que acontece é que na dor crônica, quando a pessoa vê o ombro doloroso, né, o lado doloroso, ela se confunde, porque ela não tem mais aquela precisão da representação. E aí ela demora mais para responder quando é esse lado e ela erra mais vezes. Então, o que a gente imaginava dos nossos pacientes com dor unilateral é que o ombro, e eles crônicos, né, era que esse ombro tivesse mais erro que o erro contralateral e que a gente demorasse mais tempo para responder o lado da dor, toda vez que isso acontecesse. Aninha, cabe destacar uma outra coisa aqui. Volta a esse slide da discriminação de 2 pontos. Esse daqui, né? Isso, esse aí. É legal da gente mostrar o seguinte. Esse teste, a gente está encostando na pele 2 pontos e pedindo para a pessoa perceber. Tá? O que acontece? Na hora que eu dou 2 informações táteis, né, essa informação ela vai especificamente para o meu córtex somatosensorial primário. Tá? Ou seja, se a minha representação no córtex somatosensorial está alterada, eu vou precisar ter uma área muito grande para entender que são 2 pontos encostando. Né? Todo mundo já deve ter feito essa experiência lá na graduação, que você percebe 2 pontos muito estreitinhos na face e na mão, porque são áreas que têm uma representação muito grande. E se você pegar a mesma distância pequenininha e encostar no seu tronco, né, você percebe 1 ponto só, porque o tronco tem uma representação menor. Beleza, então esse teste especificamente, ele consegue te dar uma ideia do que está acontecendo lá no córtex somatosensorial primário de maneira muito específica. Agora, vá lá para o teste de julgamento de lateralidade. O teste, isso, pode ser esse. O teste de julgamento de lateralidade em que o paciente ele precisa, olha quantos processamentos estão envolvidos. Né? Isso vai muito além do córtex somatosensorial primário. Tá? Ele tem que ter o córtex somatosensorial primário íntegro para ele poder saber se esse ombro é direito ou esquerdo? Tem. Mas ele precisa ver a imagem, processar a informação visual, usar do que existe no córtex somatosensorial primário, né? Fazer a associação do visual com o que existe no córtex somatosensorial primário, aí você já tem córtex parietal, por exemplo, entrando. Então você já tem córtex occipital, o somatosensorial primário, o parietal e a tomada de decisão que eu vou apertar o lado direito, eu vou apertar o lado esquerdo, que é córtex pré-frontal. Né? E o córtex motor também. Então, olha a quantidade de áreas que estão envolvidas para ele responder, tá? O que faz com que esse teste ele seja muito mais complexo em termos de processamento do que falar diretamente que é um teste para o córtex somatosensorial. Se a gente quer um teste para verificar especificamente a integridade do córtex somatosensorial, a gente vai pensar no julgamento de discriminação de 2 pontos. Tá? Lembra, eu falei para vocês no início que pacientes com sensibilização central, por exemplo, pacientes com fibromialgia, têm dificuldade para a tomada de decisão. Tá? Então, esse teste ele possivelmente vai errar muita coisa. Mas não porque ele não reconheça muitas vezes, porque ele tem dificuldade para tomada de decisão.
entendeu? Então, ele pode ser mais lento. Então, é legal a gente entender e trazer isso, né, dentro do que tem na neurociência para a gente entender que o teste não necessariamente é aquilo que foi descrito lá, né, lá atrás, quando o Lorimer e o Butler sugeriram esse teste. E a gente foi retirado do YouTube. É mesmo? É Aqui parece mesmo. bem live em YouTube. Mas diz que o nosso vídeo foi removido por direitos autorais. Ah, Saímos talvez. de lá. Hum, Bem, puxa, dá pra gente terminar aqui e depois eu subo. Paciência. É provavelmente por causa das imagens do é, programa, é. né? Acho que Bem, pelos slides, mesmo pelas fotos dos slides, talvez. Pode ter pode sido. ser. Puxa, que pena. É. Enfim, vamos lá. Bem, tinha duas perguntas no YouTube que eu acho importante. A gente já tinha respondido elas, mas talvez não tenha ficado tão claro. Os tempos, a gente não sabe os tempos de resposta para essas pessoas ainda, porque realmente está sendo pesquisado e o que tem nos livros são tempos de resposta que são de alguns artigos publicados para dor complexa regional e outras dores que são diferentes de dores musculoesqueléticas, inclusive diferente para dor lombar e tudo mais. E aqui, gente, eu vou dar uma acelerada, porque a gente está meia horinha de acabar. Mas o que aconteceu com os dados da Marília é que a gente não tem diferenças significativas, né, importantes, né, nesses achados. Então, é possível que o limiar de discriminação de 2 pontos seja capaz de identificar diferenças em alguma população que tem dor nociplástica, mas nos nossos pacientes com dor crônica musculoesquelética do ombro, porque a nossa amostra excluiu tudo que havia de dor nociplástica. Na nossa amostra, o limiar é o mesmo, não só entre os dois ombros, como também é muito parecido para o pé. Então, a gente ficou nessa situação que a gente não conseguiu confirmar essas alterações com os testes que a gente fez, né? Então, talvez se a gente tivesse estratificado a nossa amostra, tivesse um outro conjunto de pessoas com dor no ombro que tivessem enxaqueca ou outras coisas concorrentes com nociplastia, esses pacientes teriam essas modificações mais claras nos testes. Então, não foi encontrado diferença nesse limiar, na distância, né, para discriminar 1 e 2 pontos na região anterior nem lateral do ombro, e também o julgamento de lateralidade foi igual para o segmento doloroso e o segmento à distância, que no caso era o pé. Quer comentar algo, Felipe? Não, pode ser. Porque eu fiquei super chateada. Eu tinha certeza que ia ter e não tinha nada. Eu também esperava encontrar, né? Mas tem algumas hipóteses, né, Ninha? Primeiro que era um paciente com dor nociceptiva, e pode ser que as modificações em pacientes com dor nociceptivas que acontecem nessa área sejam modificações menores. Pode ser que tenha alguma relação com a intensidade de dor. Né? A intensidade de dor dos pacientes que a gente incluiu era pacientes com dor leve. Né? Então, se você pegar, por exemplo, a nossa média de dor, que eu acho que eram pacientes com 2 e alguma coisa de intensidade de dor média, e comparar com pacientes com dor lombar e sindrome complexa regional, tudo acima de 5, né? Então, pode ser que a intensidade de dor tenha alguma relação, né? A gente não sabe, são total especulação aqui. Né? Bem, e aí a gente também fez o trabalho da Amanda, e no trabalho da Amanda, a nossa preocupação foi, então, comparar esses dados com os sujeitos controle, porque uma coisa que a gente não sabia era se, por acaso, o fato da pessoa ter dor, qualquer dor no ombro ou em outra parte do corpo que a gente eventualmente não tivesse controlado, se era por isso, né, que a gente não estava encontrando essas alterações. E aí, então, o trabalho de mestrado da Amanda é fazer essas mesmas medidas, mas agora
com um grupo de pessoas controles saudáveis, sem dor no ombro, sem dor significativa em outras partes do corpo, né? Para saber, então, o que estava acontecendo com esses pacientes. Deixa eu só ver se eu consigo ir mais para o final da apresentação para a gente ver os resultados, porque, de novo, as medidas são a mesma, né? Julgamento de lateralidade e discriminação de 2 pontos. E aqui vocês vão ver aqui no trabalho da Amanda, a gente tem várias medidas, né? Deixa eu ver se eu acho que os resultados finais, que eu já também não lembro certíssimo, né? A Amanda, ela chegou a encontrar alguma pequena diferença. Deixa eu ver se está aqui. Acho que estava mais atrás um pouquinho. Não tá. Aqui? Mais para trás. Mais uma. Mais. Aí, ok. Isso. Esse é o de julgamento de lateralidade, né? Então, vocês estão vendo o grupo dor no ombro e o grupo controle. Dá para ver que as médias são diferentes em termos numéricos, né? E aí o que acontece é que os acertos, o número de acertos não tem diferença significativa, mas o tempo de resposta é diferente. E aí o tempo de resposta, ele é maior, mais longo para os pacientes com dor no ombro. Tá? Esse D de Cohen ainda não é o sonho de todo pesquisador. O ideal é que esse valor fosse maior que 0,8, pelo menos, para a gente ficar mais confiante, né, nas análises, nos resultados dessa comparação, o que significa que provavelmente a gente precisava de um número maior de pessoas sendo avaliadas, para poder chegar a uma conclusão mais acertada a respeito disso. Então, esse é um, né? E a discriminação de 2 pontos, eu acho que está para trás, certo? Mas ela não teve diferença na discriminação. Eu acho que era no anterior mesmo. Para trás, eu acho. Aí. Vê se é esse. Não. Tá aqui, ó. Então, ela tem uma diferença. Os estudos anteriores mostravam, né, a diferença e a gente encontrou, tá vendo, ó, discriminação de 2 pontos para uma região específica e no tempo de resposta. Então, tem também. Então, quando comparado com o grupo controle, a gente tem algumas pequenas diferenças, mas, de novo, eu tenho quase certeza que as magnitudes, né, do poder dessas diferenças foram pequenas. Você lembra, Felipe? A gente mexeu nesse artigo já tem um tempo, agora está mexendo no da Marília, já embanando tudo na minha cabeça. Deixa eu ver, Aninha. Eu acho que eu separei isso sim. Peraí. Você separou? Eu acho que sim. Deixa eu ver se eu Mas, separei. de qualquer forma, foi interessante, porque quando a gente foi olhar os nossos dados com comparação a pessoas que são saudáveis, aí aparecem algumas diferenças que, comparando o mesmo sujeito, a gente não tinha encontrado, né? Não, não separei os valores. A única coisa que eu tinha separado é que realmente a diferença na face lateral do ombro, né? Somente. Só em um lado. Tá aqui, ó. Achei. A média é 28 milímetros, né? Isso, acho que é isso mesmo, não estou errando, né? Então, a discriminação de 2 pontos no grupo que tem dor unilateral, região anterior é 28 e 25. Aqui a gente não teve diferença, mas a gente teve diferença na região lateral, né? E aí na região lateral, que é aquela região sobre a inserção do deltoide e que representa, né, para nós a avaliação sensorial da raiz C6, C5, a gente tem que a diferença é significativa. E, de novo, o D de Cohen não é os melhores, né? Mas a diferença é maior do que inclusive, quando a gente olha para a região anterior à região do deltoide. Então, quando compara com os grupos que são saudáveis, né?
E esse trabalho foi submetido recente. Então, o da Marília está em avaliação e o da Amanda está submetido para a primeira avaliação. Na verdade, é a segunda avaliação, né, Felipe? Porque a primeira submissão foram pedidas várias mudanças e aí o editor pediu para que a gente, por favor, ressubmetesse do princípio, do começo. E aí, por fim, Felipe, eu separei aqui o seu artigo para mostrar com o André Lu. Você tem? Pode mostrar então você. A gente pode falar dele rapidinho, né? Pode. E as possíveis diferenças. Vamos lá. Então, assim, o que a gente fez? A gente também fez essa medida de discriminação de 2 pontos, né? E a gente fez o julgamento de lateralidade. A diferença é que esses pacientes eram pacientes com capsulite adesiva, né? Esse estudo foi um estudo que rodou na Espanha, né? Ele é o estudo do laboratório do Henrique Lupes. O Henrique, ele trabalha com ombro também há algum tempo, né? E ele tinha me convidado, né, uns 2 anos atrás para participar desse estudo. O estudo foi publicado esse ano. O que a gente encontrou lá, né? O que eles observaram foi o seguinte: a discriminação de 2 pontos, né? Eles pegaram pacientes com capsulite adesiva, né? Então esse aqui é o ombro com capsulite adesiva, esse aqui é o ombro não afetado, né? O contralateral, e esse aqui é o ombro dominante de pessoas assintomáticas. Então, o que eles observaram? Que o valor para discriminação de 2 pontos é maior em paciente, no ombro com capsulite adesiva, é menor no grupo não afetado, e no ombro não afetado, e essa diferença foi estatisticamente significativa, e também né, nos 2 ombros diferentes para o grupo assintomático. Tá? Então, mostrando que pessoas com capsulite adesiva diferem na sua capacidade de discriminar 2 pontos, tanto no ombro com capsulite, quanto no ombro não acometido, quando comparado com pessoas saudáveis. E quando a gente avalia, né, a acurácia, ou seja, o percentual de acertos no julgamento de lateralidade, o que a gente observou foi apenas, né, que pessoas com capsulite adesiva acertavam ali em torno de 84% das imagens. Enquanto o ombro não afetado, né, ele acertava ali 87, 80, mais ou menos 86 alguma coisa. E essa diferença entre o ombro com capsulite e o não afetado, ela foi estatisticamente significativa, mas não teve diferença entre o grupo de capsulite com o grupo assintomático. O tempo de resposta também mostrou uma diferença entre ombro afetado e ombro não afetado, mas não mostrou uma diferença com o grupo assintomático. Cabe a gente mostrar essa diferença pelo seguinte: o grupo de pessoas que a gente estudou, né, a nossa amostra aqui do Brasil, né, foi coletada aí na USP, são pessoas com dor nociceptiva crônica do ombro. Tá? E a gente tem uma outra condição, que é esse trabalho que a gente fez lá na Espanha, que são pacientes com capsulite adesiva, que tem uma fisiopatologia totalmente obscura, né, e a gente não sabe o que se pode ter de modificações no sistema nervoso em relação a esses pacientes. Pode ser que seja pacientes que têm um componente de modificações do sistema nervoso muito maior do que pacientes com dor nociceptiva do ombro. Tá? Então, por isso pode ter tido essa diferença aí bem marcante entre os estudos que a gente vem fazendo aqui no Brasil, pelo perfil da nossa amostra. Tá? Então, acho que é isso. Exatamente. A gente também acha que é isso, porque a gente teve um cuidado, né, de limpar a amostra o máximo possível para, de verdade, tentar entender a influência da dor musculoesquelética unilateral e não traumática, e ainda assim crônica, mas muito provavelmente a intensidade de dor percebida tem também uma relação com essas alterações. E acho que, para além do mecanismo, né,
predominante nesses pacientes, a intensidade de dor deles, comparado aos outros estudos, é menor, né, Felipe? E comparado com capsulítica é menor também, né? Então, Também. E cabe a gente destacar, Ana, porque apesar da gente ter esperado um resultado, né, a gente torcer pelo resultado, né, o que nem sempre é legal, né? O que tem na literatura, na revisão sistemática que foi publicada em 2019 em relação a pacientes com dor no ombro, a gente não tem certeza ainda se acontece ou se não acontece. Né? A gente tem certeza para pacientes com síndrome dolorosa complexa regional, é o único que a gente pode bater martelo até agora. Nos outros, não, né? Nem para dor lombar, nem para dor cervical. Né? A revisão sistemática do James Macaulay, né? Do grupo do James Macaulay, mostrou que para diversas condições o tempo de resposta, a diferença do tempo de resposta, a diferença para percentual de acerto, ela não está tão bonitinha como a gente lê na literatura. Né? Então ainda existe um certo grau de incerteza e até também dos mecanismos envolvidos. Né? Exato. Bem, a gente ainda tem aí uns minutos, vamos deixar o pessoal fazer pergunta. Eu tô super chateada, tinha mais de 170 pessoas com a gente no YouTube. Então, algumas pessoas me pediram o link aqui, eu mandei o link do Zoom, você pode ver que a gente aumentou o número de gente aqui na sala. Legal. Alguém que está aqui no Zoom quiser fazer pergunta, façam, porque a gente vai gravar e aí eu vou tentar editar, tirar o tempo que a gente ficou ali, ou botar alguma coisa sobre a imagem. Vou tentar dar um jeito naquilo para a gente poder subir a aula para o YouTube. Então, podem fazer perguntas. Eu estou vendo que Fleury e Patrícia estão com as mãozinhas levantadas. Se vocês quiserem falar, é agora. Não precisa levantar a mão, basta mandar a pergunta. Vamos ver. Não, acho que não tem pergunta, hein? Acho que o pessoal tá meio tímido. Mas eu queria agradecer muito, viu, Felipe? Acho que a gente tá quase na hora de fazer uma aula desse negócio, hein? Chegou uma aqui. Todo paciente com dor crônica vai apresentar sensibilização do sistema nervoso central? Não. Todo paciente com dor crônica vai apresentar modificações no sistema nervoso, mas isso nem sempre é sensibilização central. Tá? A gente precisa entender só que a dor crônica gera neuroplasticidade, e é uma neuroplasticidade que a gente chama de mal adaptativa. Tá? É tipo uma neuroplasticidade ruim. Tá? É diferente de neuroplasticidade quando você aprende a tocar um instrumento, um esporte. Essa seria uma neuroplasticidade boa. Tá? Então, essa neuroplasticidade que a dor crônica gera, tá? Não é sensibilização central. Isso são conceitos diferentes. Tá? E aí, estão perguntando também, então se não é ser crônico que caracteriza ser sensibilizado, o que seria? E para mim, Felipe, o que caracteriza ser sensibilizado é o sistema estar sensibilizado para várias informações sensoriais que não só nocepção. Faz sentido? Faz sentido. A definição de sensibilização central, ela está relacionada com o aumento de atividade neuronal. Essa é a definição. É a hiperexcitabilidade neuronal, que acontece no cono posterior da medula, que acontece nas áreas supramedulares. E não é uma característica de pacientes com dor crônica. Né? Tem alguns estudos que mostram pacientes recém-lesão chicote cervical, né? Tipo 8 horas depois de uma lesão de chicote cervical, com alguns sinais de sensibilização central. Então, é um erro dizer que todo paciente com dor crônica tem sensibilização central. Você vai ter paciente com dor crônica que não tem. Tá? E tem dor que é recente que tem. Né? Que tem. A Luane perguntou que ela ficou com dúvida a respeito do teste comportamental. Você tem algum exemplo? Então, Luane, teste comportamental, que a gente chama, é teste que exige tomada de decisão, por exemplo. Tá? Esse teste de julgamento de lateralidade, ele pode ser entendido até como um teste comportamental. Tá? Você tem que tomar uma decisão frente a um estímulo no ambiente.
Então, isso é um teste comportamental. Tá? Não necessariamente teste comportamental envolve como a pessoa se porta frente a alguma coisa. Não, às vezes é tomada de decisão, é julgamento. Tá? Então, na neurociência tem vários testes comportamentais. Tá? Tem um aqui que eu consigo responder rapidinho. Ó. Gostaria de saber se na parte clínica, a avaliação possível para alterações com questionários. O CSI, né, o questionário, o inquérito de sensibilização central, ele tem a função de ajudar a gente a identificar essa hipersensibilidade a diferentes aferências. Lembrando que ele não é diagnóstico, ele é um questionário para ajudar a gente a compor essa ideia. Aí, ó, existe a possibilidade do inventário dar um falso positivo do CSI? Sim, existe. Como toda a avaliação, a acurácia inclui alguma possibilidade de estar errado, tá? E aí tem uma pergunta aqui que eu acho que está em 2 lugares, vou te falar. A exposição a estresse crônico pode ter relação com sensibilização central? Pode, por mecanismo, tanto a exposição ao estresse crônico como a privação de sono, elas são capazes de gerar neuroinflamação. E hoje, um dos mecanismos que explica a sensibilização central é esse aumento da atividade de células da glia que gera essa neuroinflamação. Então, tanto o estresse crônico quanto a privação de sono, elas são capazes de gerar neuroinflamação. Tá? E aí acabar facilitando a sensibilização central. E aí a pergunta do Marcelo também, que eu acho que a gente já respondeu, mas vamos retomar, que é para ninguém ficar com dúvida, né? No caso da discriminação de 2 pontos, quando o paciente tem uma menor discriminação, esse caso está mostrando alteração do córtex somatosensorial primário, não é menor discriminação, mas ele pode estar com uma discriminação diferente de um contralateral ou de uma pessoa saudável. E sim, a princípio, ela indicaria uma alteração de córtex somatosensorial primário. E aí a pergunta que eu acho que o Felipe respondeu é o que essa adaptação pode gerar a respeito do tratamento. Então, quando a pessoa tem essa perda de precisão das informações discriminativas, o mapa corporal não está adequado e isso, na hora de elaborar as respostas de movimento, também podem dar para nós elaborações que não são corretas. E também, de novo, né, isso tem relação com o fato do sistema nervoso estar tentando lidar com informações de ameaça que são demais, que são excessivas. Aninha, só para o pessoal também talvez entenda com um pouco mais de facilidade isso, né, essas alterações no córtex somatosensorial primário, ela é uma das teorias para explicar dor fantasma, por exemplo. Né? Então, por que a pessoa sente dor num membro que não existe mais? E uma das teorias para explicar, né, você tem algumas, né, mas uma das teorias para explicar é que o córtex somatosensorial primário acaba sofrendo uma adaptação, porque ele não tem mais o segmento, e essa sobreposição das áreas pode ser uma das explicações para dor fantasma. Tá? Então, a gente pensar no extremo, né? Então, o que está acontecendo eu tenho um paciente com dor no ombro que vai ter uma alteração dessas áreas no córtex somatosensorial primário em menor proporção do que um paciente amputado, é claro. Mas o mecanismo seria parecido, tá? Júnior, o objetivo de fazer o teste de discriminação de 2 pontos é avaliar a sensibilidade discriminativa do córtex. Esse é o objetivo. Ô, gente, só um minutinho. Nós estamos em 4h15, então eu vou fazer uma rapidinho para a gente ir finalizando, tá bom? Disfunção mitocondrial tem relação com maior possibilidade de sensibilização central? Né? É difícil a gente determinar alterações celulares. Né? O que a gente tem hoje, que seria uma explicação que vinha antes da neuroinflamação, era a potenciação de longa duração, era aumento de campo receptor que existia no neurônio, que é o mecanismo que explica também a neuroplasticidade. No entanto, a gente sabe que potenciação de longa duração não acontece em todas as regiões do cérebro. São poucas as áreas do cérebro que têm essa potenciação de longa duração, como, por exemplo, o hipocampo. O hipocampo tem porque é o mecanismo da memória.
Então, assim, o que acontece dentro do neurônio especificamente e se isso vai provocar a sensibilização central, né, eu desconheço, tá? Eu não leio essa parte, então eu não sei. O Rafael perguntou como os clínicos devem agir diante das incertezas das escalas. Como a gente faz quando a gente considera que um teste clínico tem falsos positivos, falsos negativos? Então, a gente nunca baseia as nossas avaliações e hipóteses diagnósticas em uma única coisa, né? Então, fiquem tranquilos, vocês não vão errar se estiver tomando história, conversando com o paciente, avaliando mais que por exemplo, que o CSI. E para fechar, que eu acho que a pergunta que eu deixei aqui guardadinha, né? O Guilherme Paiva quer saber quais são as perspectivas futuras de pesquisa para as alterações estruturais e funcionais do cérebro em relação à dor, em geral. Aninha, o que a gente tem feito hoje no laboratório, né, eu acho que isso é uma tendência, né, a gente, de um tempo para cá, tem saído um pouco da ressonância. Né? Por quê? Porque a ressonância é extremamente trabalhosa, ela demanda tempo, né, para para as pessoas terem uma ideia, quando a gente resolve fazer um trabalho com ressonância, isso vai levar, no mínimo, de 2 a 3 anos para ser feito. Né? Então, demora para o paciente, demora para conseguir voluntário saudável. Né? O cara não quer ir. Né? Uma pessoa que está saudável não quer ir para ficar dentro de uma máquina, né? 1 hora fazendo ressonância de uma coisa que ela não precisa. Tá? Então, é muito difícil, às vezes, conseguir paciente voluntário saudável. Quero dizer que eu Então, fui. você foi, né? Eu já fui. Então, assim, o que a gente tem hoje, né, e a gente teve alguns problemas também com a nossa máquina é a máquina que serve ao hospital também. Né? A máquina quebrou, a gente quase perdeu aí duas dissertações porque não tinha como fazer coleta, e a gente depende do hospital, né, do recurso federal para consertar a máquina, e tudo isso demora, né? Isso não é rápido de conseguir. E a gente acha hoje melhor partir para medidas que sejam medidas até que o clínico consiga fazer. Por exemplo, a gente tem estudado bastante nos 2 últimos anos a influência da variabilidade da frequência cardíaca com o processamento emocional, a sua relação com a dor, e a gente tem olhado para outros testes, né, reconhecimento de expressão de face para processamento emocional, testes de tomada de decisão. Então, a gente tem uma série de situações que a gente induz, né, indução para estresse, que são situações que são mais rápidas, são mais baratas, são possíveis de você fazer em qualquer lugar, né, e não depende de ficar transportando o paciente de um lado para outro, não depende de voluntário ter a boa vontade de participar da pesquisa, né, de ir lá para o hospital e ficar 1 hora na máquina. Então, a gente tem olhado para medidas que sejam medidas, entre aspas, indiretas, né, mas que possam inferir também explicações para a nossa área. Excelente. Ai, gente, é isso. Muito obrigada. Iago, o professor Felipe tem sim um estudo com variabilidade de frequência cardíaca, inclusive ele validou já a medida do polar, né? Polar. Do polar para fazer esse trabalho. Depois eu vou recomendar você, então. Se você já não o segue lá no Instagram, para você passar a seguir, conversar com ele, ele te manda alguma coisa em especial, comentar com mais detalhes. Viu? Eu queria agradecer muito todo mundo que está aqui, todo mundo que estava lá no YouTube correu para cá e conseguiu chegar. Eu vou tentar, então, dar um jeito de resolver esse problema. Quero mandar essa aula. Foi muito bom, Felipe. Muito Imagina, obrigada. foi ótimo, prazer. Bom bate-papo. Não, a gente está acostumado a fazer isso. Eu estava sentindo falta, na verdade, viu? Uhum. Foi bom, foi muito bom. Foi Né? bom. Os E todo o papos. laboratório estava aí. Ah, que legal. É. Legal, muito bom. Então, muito obrigada, viu? Obrigado, Aninha. Obrigado pelo convite. Foi um prazerzão, viu? Ah, que isso. O vídeo tá salvo já numa nuvem, já tá guardado, então eu vou dar um jeito de botar isso para frente, tá bom? E aí eu te Beleza. passo ele também. Tá bom. Gente, Obrigado. muito obrigada. Beijo grande para você. Beijo, pessoal. Obrigado pela participação, viu? Foi um prazer. Deixa eu parar de gravar.